Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, vamos iniciar então as nossas atividades e nós vamos abrir a nossa apostila lá na página 202, essa página aqui, ó. Bom, e o que a gente vai fazer nessa página, sobre o que vamos falar? Como a gente já está encerrando o nosso livro, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente viu nessa unidade aqui, tá? Olha só então, nesta unidade você e os colegas brincaram com 4 histórias. 4, ó. 1, 2, 3, 4. Faça desenhos para representar a parte que você mais aprecia de cada uma delas. Vocês lembram que a gente falou das histórias que tinham o lobo, né? Nós vimos a história da Chapeuzinho Vermelho, que tem o lobo. Nós vimos a história dos 3 porquinhos, que tem o lobo. Nós vimos a história do Pedro e o lobo, né? E por último a gente viu a história da Branca de Neve, né? Da Branca de Neve não tem o lobo, tá? Porém, mas, né? Ela tá aqui junto nessas 4 histórias que a gente viu, tá? Então 3 tem a história do lobo, o lobo faz parte, e uma não, né? Uma é dos 7 anões. E o que a gente vai fazer aqui? Bom, para vocês conseguirem realizar essa atividade aqui, se vocês quiserem relembrar, voltando nos vídeos anteriores da Prof para assistir as histórias que a Prof colocou sobre as histórias, ou se você tem o livrinho da história aí na sua casa, você pode utilizar ele também, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar dentro de cada quadro a parte que vocês mais gostaram da história. Por exemplo, aqui, o primeiro é o da Chapeuzinho Vermelho. Ó, aqui em cima tem o capuz dela. Então, aqui no primeiro, ó, que é o quadrinho azul, vocês vão desenhar a parte que mais gostaram da história. Eu gostei da parte em que o lobo encontra o Chapeuzinho na floresta. Encontrei a parte que o caçador pega o lobo. Aí você vai desenhar aqui dentro, tá? O segundo é a dos 3 porquinhos, que é o quadrinho vermelho. Nesse quadrinho aqui, vocês vão desenhar então o que vocês mais gostaram da história dos 3 porquinhos. Aí o terceiro aqui, que é o quadrinho verde, é a história do Pedro e o lobo, tá? Vão desenhar a parte que mais gostaram também. E por último, o quadro laranja, onde tem as maçãs em volta, é a história da Branca de Neve e os 7 anões. Essa história é o tema da nossa sala, né? Nossa sala é decorada pela Branca de Neve, tá? Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade aqui. Vocês vão desenhar cada parte da história que vocês mais gostaram. E como sugestão que a Prof dá para vocês, ou volta a assistir as histórias que a Prof colocou disponível para vocês nos vídeos, ou se você tem o livrinho da história em casa, você pode ver o livrinho para estar fazendo a história, o desenho da história. Beleza, galerinha? Então, agora lá embaixo. Qual dessas histórias é a preferida da turma? Bom, como a gente não está na sala, a gente poderia fazer no quadro, no cartaz, um quadro para a gente fazer uma votação. Fazer da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos, do Pedro e do Lobo da Branca de Neve. O que a gente faria? Cada criança iria lá no quadro e faria um X na história em que mais gosta. No fim, a gente ia ver qual das 4 histórias iam ter mais X. Aquela que tivesse mais X era a mais preferida pela turma, a que mais gostaram, né? Bom, seria muito divertido se a gente pudesse fazer isso na sala, né? Então, agora, mas fica uma dica para vocês, se quiserem fazer aí na casa de vocês, com os familiares também dá, né? Seria bem bacana fazer. Agora, use os adesivos do material de apoio e materiais reutilizáveis para criar fantoches de personagens dessas histórias. Brinque de salada de histórias, boa diversão. Olha só, eu já fiz os meus fantoches, eu fui lá no material de apoio, peguei os adesivos, utilizei aqui, ó, um papelão, que era um resto de caixinha de massinha. Ó, tá vendo, ó, atrás? Eu colei o adesivo em cima e depois eu recortei. No fim, eu peguei palito de churrasco e colei atrás com fita durex. Ó, então aqui nós temos um porquinho. Aqui, deixa eu ver. Outro porquinho. E outro porquinho, né? Os 3 porquinhos. Aqui nós temos a Chapeuzinho Vermelho. Temos o lobo, que faz parte de 3 histórias, a Branca de Neve e o Pedro. Ó, então aqui, ó, o lobo, ele faz parte da história do Pedro e do lobo.
faz parte da história da Chapeuzinho e faz parte da história dos 3 porquinhos que estão aqui na mão da prof. Ó. Olha só, então um só personagem consegue fazer 3 histórias. Olha só que bacana. E o que vocês vão fazer com esses fantoches? Vocês vão fazer uma salada de histórias. Como que é isso? Vocês vão poder misturar os personagens, vão poder criar uma história. Poder criar uma história com os 3 porquinhos, com a Branca de Neve junto, beleza? Então, olha só, como aqui, ó, a gente não tem... vou dar um exemplo, tá? Como aqui a gente não tem os 7 anões, o que a gente poderia fazer? Vou dar um exemplo só. Ah, aqui tá a Branca de Neve, né? A Branca de Neve, ela se perdeu na floresta porque estava fugindo da rainha. Então, ela encontrou quem? Ela encontrou os 3 porquinhos que socorreram ela. Ó, socorreram ela e levaram ela para onde? Para a casinha do último irmão porquinho, porque era casinha de tijolo, né? A casinha mais resistente. Ah, daí apareceu quem? O lobo. E aí os 3 porquinhos e a Branca de Neve correram para dentro da casa. E nisso chega o Pedro e a Chapeuzinho para salvar as outras crianças. Eles expulsam o lobo dali e o lobo vai embora e todos eles ficam juntos e felizes para sempre na casinha de tijolo dos 3 porquinhos. Tá bom? Então, olha só, a prof inventou aqui uma história com os personagens que já existem, tá? Mas vocês podem criar de vocês, tá? Vão poder utilizar isso aqui para fazer várias histórias, beleza, galerinha? Então, essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês e até amanhã!